lá hoje. E como que foi essa construção para hoje vocês serem sócios, vocês trabalharem juntos, seja com reabilitação ou na Evo como um todo, assim? Cara, assim, foi um caminho longo, né? Isso aí tem mais de 15 anos. Todos trabalhamos sempre em UTI, então cada um no hospital, num serviço, mas como já viemos da mesma escola, então a gente sempre teve essa relação. E aí eles foram construindo, eles construíram a Pulsar, eu ficava mais na parte acadêmica, dando plantão no hospital, atendia meus pacientes. E aí 2021, eu saí do hospital em 2020, 2021 os meninos me chamaram para ir para Pulsar, para fazer parte da Pulsar. E aí, nesse momento que a gente se aproximou mais, né? Então, começamos a trabalhar mais junto. E depois a Evo veio em 22. Aí tem essa linha assim, de muito tempo convivendo, de forma, às vezes, mais próxima. Por exemplo, eu dava plantão muito tempo na UTI, na mesma UTI que Pedro. A gente saiu do hospital, mas sempre próximo. Depois fizemos um apoio junto em fisiologia, fisiologia do exercício. E aí, depois, em 2021, a gente se uniu na Pulsar e no outro ano a gente se uniu para formar a Evo. Acho que o Pedro conta melhor essa parte da Evo. Aqui, né? Uma coisa que convergia muito entre os três, acho que era a ideia da avaliação, né? Algo que a gente já trazia desde o HGE. E acho que o que convergiu mesmo foi o fato de que a gente se preocupava muito com a ideia de avaliar, né? Termina sendo um dos processos menos realizados hoje. E aí, como a gente já estava na Pulsar, a gente já tinha essa proposta de avaliação, muito como uma cultura da Pulsar. Chico chega para a gente ainda aumentar mais ainda essa proposta. Só que a gente tinha uma dor muito grande, que era fazer o processo de avaliação e, de fato, mostrar isso para os pacientes, né? Era uma grande dificuldade. A gente conseguia fazer isso em 1, 2, 3, 4 pacientes, mas a ideia de fazer isso de forma processual era algo difícil. Então, foi quando a gente pensou em criar alguma coisa, né? A Evo, para quem não sabe, a Evo é fruto de um protótipo que a gente tentou fazer antes, né? Então, eu e Dan, a gente senta com um programador, vai para o shopping, né? Shopping Salvador, lá, e a gente passa horas lá desenhando um programa que pudesse nos facilitar esse processo de avaliação. Facilitar a Pulsar. Que era muito trabalhoso fazer aquilo ali. E pronto. O fato é que o primeiro produto que sai, o protótipo, ele, na verdade, chama-se Cispulsar, mas só quem sabia mexer era eu e o programador. O Daniel não sabia mexer porque era algo extremamente difícil de se compreender. A gente parou o projeto por aí, não dá pra gente nem complexo, usar. É muito complexo para usar. Aplicabilidade é tudo, né? Uma fluidez zero. E aí a gente repensa, aí chama os meninos para a gente desenhar uma outra proposta que não servisse só para Pulsar, mas que servisse também para outros fisioterapeutas, já que a gente entendeu que tem mais gente com essa dor. E aí nasce a Evo System, né? A princípio não era um nome, não era Evo, né? Mas foi uma tarde que a gente sentou para definir o nome, pode falar mais tarde. Mas a partir daí a gente entendeu que a gente pode fazer algo para a gente e para mais pessoas, mais fisioterapeutas no Brasil. Legal. Legal como toda ideia surge de uma necessidade, né, cara? Todas as De uma grandes dor, né? ideias saem de dores. Você fala, pô, eu preciso muito de algo que solucione a minha vida e não existe. Então vamos criar alguma coisa em cima disso, é legal. E tem uma coisa legal disso que o Pedro está falando, que é o seguinte, quando a gente tinha a mesma prática, mesmo não trabalhando na mesma empresa. Que uma das coisas que sempre me ajudou como autônomo e ajudou a Pulsar como uma empresa é a emissão de um relatório do que a gente viu. Porque me incomoda muito, você vai lá fazer um atendimento, você vai fazer lá uma avaliação. Cara, não tem como você fazer uma tomografia e o cara lhe dá um resultado de boca. Né? Ó, seu pulmão não tá legal. Anote aí no Zap, eu vou lhe mandar pro Zap o que você tem, né? Isso me incomodava muito enquanto fisioterapeuta. Assim, você vai fazer uma avaliação de função pulmonar, de força, de um teste de caminhada. Como é que você não vai depois emitir um documento para que essa pessoa possa se comunicar com outro profissional, né? O profissional de saúde tem que se comunicar
com relatório, né? Não se comunica por outra forma. Só que isso dava trabalho, né? Exato. Quando eu fazia nos meus pacientes, eu tinha um volume menor. Aí quando eu fui trabalhar com os meninos para fazer avaliação, porra, tinha 3, 4 avaliações por semana. Porra, chegou uma hora que aí você fazia a avaliação, você fazia os testes, né? Fazia ali, colhia as informações, ia para casa, ia fazer cálculo de quanto é o porcento do predito, o que isso quer dizer, teve queda de saturação, fazer um gráfico, tal. Isso demorava mais 1 hora ou mais para emitir o relatório daquela avaliação. Isso era uma coisa que era importante para a gente, porque muitos médicos traziam assim, eu quero que você faça um teste de caminhada lá com o pessoal da Pulsar. E aí você me traz o relatório. Então, tinha que fazer o teste, fazer esse relatório para devolver esse documento. Isso demorava tempo. Eu comecei a falar assim, cara, eu não consigo fazer essa avaliação, não. Eu até conseguia fazer a avaliação, eu não ia ter tempo depois, era para fazer o relatório. E se eu não ia fazer o relatório, era melhor nem fazer a avaliação. Sim. Que tem um dos sócios da Pulsar, o Rodrigo, ele ficava, cadê Chicão? Cadê o relatório? Cara? Ficava, porra, naquela ansiedade de que tava sempre devendo, né? E eu, em casa, cheio de coisa pra fazer, tava sempre devendo. E aí, não, tá faltando um relatório, não sei quem. Aí, às vezes você anotou o negócio num lugar que aí você já não entende aquele você anotou ali na hora de qualquer jeito. Ah, não, aí na hora você tá entendendo o que você tá anotando, mas depois que você vai para casa, isso aqui é o quê mesmo? Foi a saturação? Não foi? Isso aqui foi qual repouso aqui? Enfim, você ficava ali, às vezes, sem ter a certeza do que aconteceu. E aí, quando a gente começou a elaborar a Evo, cara, isso mudou primeiro a vida da empresa, da Pulsar, e a gente tem mudado a vida de muitos, né? Mudado a vida de muita gente, muitos colegas que têm essa mesma dor que a gente. Fala, cara, eu nem fazia isso, alguns têm esse problema assim, eu não fazia isso, eu não entendia que isso era uma coisa legal. Mas os que faziam, falam, cara, eu ficava, teve um cara lá, uma vez que a gente foi no congresso, ele, velho, eu fico do dia 1, do dia 10 do mês, que eu nem namoro, eu não consigo nem namorar, porque esse tempo eu tô só tendo que fazer relatório, não sei o quê, muito, muito trabalhoso. E aí depois da Evo, eu já acabo, já mando, já fico de boa. Então, essa é o propósito da gente, assim, sabe? Entregar valor, ou seja, para a pessoa fazer lá uma avaliação, depois ela recebe um documento dizendo que aquilo está tantos % do normal, que aquilo tem um gráfico ali comparando, né? O antes, o depois, né? com o depois de um tratamento, qual é a deficiência que você tem, né? Você tem um DPLC, mas não necessariamente as pessoas com DPLC vão ter o mesmo nível de deficiência e as mesmas deficiências. Então, isso entrega muito valor, muito impacto, né, para o paciente. Isso é muito legal. Eu acho que aí... Valeu por assistir, galera. E não se esqueça que toda segunda-feira, às 8 horas da noite, temos aqui um novo episódio com um novo convidado. Então, não deixe de nos acompanhar. Então, segue a gente aqui, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e a gente espera aí sempre que tiver um episódio novo e um vídeo novo aqui.